vezes aparecem algumas questões e a gente se pergunta a que ele se refere, tá bem? O primeiro conceito que nós vamos ver aqui é o ponto material e o corpo extenso. O que seria cada um deles? Uma definição de corpo material é o corpo cujas dimensões podem ser desprezadas em relação à distância. Imagine, por exemplo, esse veículo aqui, ó, em uma distância do Rio a São Paulo, Rio de Janeiro a São Paulo. As dimensões, vamos colocar aqui que ele tenha em torno de 30 metros, né? Seja um veículo grande, que a gente percebe que é um caminhão, que ele tem ali em torno de 30 metros. Só que devido à distância de Rio a São Paulo, né, esses 30 metros da extensão do caminhão se torna desprezível. Então aqui eu posso lidar como um caminhão como sendo um ponto material, onde eu posso desprezar as suas dimensões nessa BR aqui, né? Na estrada que liga Rio de Janeiro a São Paulo. Aqui a gente tem automóveis, né, em uma garagem, e aí nos remete a um conceito de corpo extenso. O que seria um corpo extenso? É o corpo cujas dimensões são comparáveis a escalas envolvidas. Por exemplo, né, um carro em uma garagem, ele tem que não pode ser desprezado as suas dimensões, né? Tem que ser levado em consideração. Por exemplo, vamos considerar um carro aí de 2 metros, por exemplo, para uma garagem, para aquele espaço ali, esses 2 metros eles são considerados. Então, nesse caso, a gente tem um corpo extenso e não um ponto material. Outro conceito importante que a gente vai ver aqui é móvel. O que é um móvel, né? É um corpo que muda de posição ao longo do tempo. Imagina esse carrinho aqui, ó. E ele começou na sua trajetória, na origem da trajetória, na sua trajetória inicial, ele começou a se deslocar aqui pelo caminho no ponto zero. Depois foi o ponto S0, depois para o ponto S. Ele se deslocou ao longo aqui da trajetória, então ele é chamado de móvel. Esse carrinho aqui é chamado de móvel e ele mudou de posição ao longo do tempo aqui, né? A gente pode perceber que a gente tem espaço. Essa figura também remete a alguns conceitos de espaço também, né? Com relação, por exemplo, ao ΔS, né? Que é o espaço lá do final, menos o espaço inicial, o espaço zero, que a gente vai ver mais adiante. Então, móvel é um corpo que muda com o tempo, certo? Outro importante conceito da física, da mecânica, é o conceito de referencial. É a posição em que um observador se encontra. É a partir desse referencial que são determinadas as posições das coisas. Vamos pensar o seguinte: eu tenho uma pessoa aqui, né, deitada no sofá, né? E aí eu pergunto para você, com relação ao sofá, essa pessoa ela está em movimento ou ela está parada? Com relação ao sofá aqui, ela está parada, certo? Porque não há mudança de posição, não há mudança ali, né? Do espaço entre ambos, né? Mas com relação a um observador que esteja lá na Lua, por exemplo, né? Uma pessoa lá na Lua observando essa pessoa aqui lá no sofá. Com relação ao observador lá da Lua, está em movimento, porque a própria Terra tem seus movimentos, né? Aí ao longo do dia. Então, ela está em movimento aqui, certo? Então, referencial é aquela em que eu tenho, por exemplo, eu vou
dizer se algo está em movimento ou se não está em movimento com relação àquele referencial. Depende da posição e a gente não pode generalizar isso, certo? Mas o que seria o movimento, o que seria o repouso aí? Imagina lá, né? O repouso, né? Seria aqui, ó, quando ele está parado, não ocorre mudança de posição com relação ao sofá. Mas como foi dito ali anteriormente, se eu tenho lá um observador aqui, ó, lá na Lua, observando a Terra, né, observando esse carinha lá no sofá dele, eu vou ter então uma mudança de posição ao longo aqui dos movimentos terrestres. Então, eu vou ter uma mudança com relação a esse observador, eu tenho um movimento, uma mudança de posição, tá? E aí você pode se perguntar o que é uma posição. Foi falado ali, posição é a distância de algum corpo em relação a um referencial, né? Quando a gente observa lá atrás que quando eu tenho um observador lá na Lua, a partir do movimento da Terra, vai mudando-se o espaço ali entre a pessoa, né, que está observando e a pessoa que está no sofá. Eu tenho um movimento, eu tenho ali a posição inicial e a posição final, que aquele cara ele está no sofá, e a distância entre ele e, por exemplo, a pessoa que está na Lua, tá? Então, a posição ela pode ser definida como a distância entre um corpo, né, e um determinado referencial. Diferentes referenciais, você tem diferentes distâncias, né? Por exemplo, se eu tenho aqui começa um deslocamento, e aqui, ó, eu comecei a caminhar aqui por esse deslocamento, né? E aí eu tenho um referencial, uma arvorezinha aqui perto, ó. E aí eu comecei a caminhar. Assim que eu der início e a minha caminhada nessa trajetória aqui até a posição final, a minha distância, a minha posição com relação à árvore vai mudar, ela vai aumentar, porque eu vou me distanciar dessa árvore. Então eu posso dizer, eu estou aqui a 0 km da árvore, e quando eu chegar aqui, eu tenho uma posição, por exemplo, de 2 km da árvore, tá? Então, essa é a ideia de um deslocamento. Se eu também, por exemplo, tenho várias montanhas aqui, né? E eu estou me deslocando por essa trajetória aqui, né? Eu posso perguntar a distância inicial dessa montanha aqui, né? Vamos colocar aqui, tem 3 quilômetros aqui a distância até essa montanha, e à medida que eu for me deslocando para a posição final aqui, eu posso aumentar essa quilometragem, por exemplo, para 5 quilômetros. Então, eu estou mudando a minha posição com relação às montanhas ali, tá? Percorrido e distância, tá? É que essa figura é bem didática para a gente ver isso. Eu tenho aqui uma distância de A a B, tá? Eu percorri essa distância, então o meu caminho, vou pegar aqui até o azulzinho para representar. O que representa aqui nessas linhas pontilhadas ali o caminho de A até B é chamado de espaço percorrido, tá? O espaço percorrido, bom, eu saí de A, eu subi um morro, eu desci um morro, eu subi um morro, passei atrás da casa, desci o morro de novo, subi um morro e cheguei até B. Esse seria meu espaço percorrido. No entanto, o meu deslocamento ele vai depender de onde eu saí, que seria o ponto A, e onde eu cheguei, que seria o ponto B. Então, essa setinha aqui em vermelho representa o meu deslocamento. Esse deslocamento ele é apenas representado pela distância, pelo espaço, né? Por onde eu saí e por onde eu saí. Eu cheguei
meu ponto final e meu ponto inicial seria aqui importante, tá? Em relação à trajetória, o que a gente pode dizer? A trajetória são os conjuntos de posições de um determinado móvel, né? Ela pode ser de alguns tipos diferentes, por exemplo, né? Linha reta, que pode ser retilínea, ela pode ser curva, várias formas ao mesmo tempo ao longo do caminho. Então a gente, por exemplo, aqui tem um avião que seria meu móvel, né? Móvel aqui. E esse móvel, ele tem aqui, por exemplo, uma trajetória retilínea em linha reta, tá? Ou uma trajetória curva, como esse aqui, ó. Esse aqui tem uma trajetória curva. Ou uma trajetória que muda ao longo do tempo, por exemplo, como essa ou essa. Então, a trajetória é o conjunto de posições que esse móvel pode assumir ao longo do tempo, tá bem? Então, vamos ver algumas aplicações desses conceitos. Então, primeiro aqui, leia com atenção a tirinha da Turma da Mônica, mostrando a seguir, considerando os princípios da mecânica clássica, até. Aí tem o Cascão ali falando, lá vai o skate. Cascão, você não sabe que é um problema andar de skate aqui na praça? Mas eu estou parado, quem está andando é o skate. Vamos ver um conceito de física aí a partir dessa chargezinha. Então é o seguinte, ó. Cascão se encontra em movimento com relação ao skate e também com relação à Cebolinha. Repara que a posição do Cascão ao longo da sua trajetória, ela não, com relação ao skate, ela não mudou. Então, com relação ao skate, não ocorre ali um movimento do Cascão. Então, essa afirmativa aqui está falsa, tá? Com relação à Cebolinha, ocorre uma mudança de posição, sim, né? Primeiro eles têm essa distância aqui e depois essa distância aqui vai aumentar ao longo do tempo ali. Mas com relação ao skate, isso não ocorre. Então, essa afirmativa aqui está incorreta. Cascão encontra-se em repouso em relação ao skate, mas em relação ao Cebolinha, ele está em movimento, tá certo aqui essa afirmativa 2. A afirmativa 3 saiu grudadinha aqui, ó. Em relação ao referencial fixo, fora da Terra, Cascão jamais pode estar em repouso. Imagina aqui, ó, lá na Lua, eu estou observando o Cascão, né? Estou observando aqui o Cascão e a Terra tem seu próprio movimento de rotação. Imagina lá, eu estou na Lua fixo, parada. Então, o que vai acontecer? Ele está em movimento. Então, ele não estará em repouso porque a Terra tem seu próprio movimento, certo? Uma outra aplicação, vamos ver aqui, ó. Imagine que um paraquedista saltará de uma aeronave que se movimenta em uma trajetória retilínea, horizontal e para a direita. Então, retilínea quer dizer em linha reta, horizontal na linha do horizonte aí, e para a direita. Ao soltar e deixar o movimento acontecer naturalmente, qual será a trajetória do paraquedista até ele voltar ao chão? Bom, então vamos desenhar aqui a questão do paraquedista. Ele está em uma linha reta, tá? Aqui, ó, linha reta. Ele está com o seu movimento dele aqui, ó, para a direita. Deixa eu fazer aqui novamente. Linha reta, que é retilíneo. Na horizontal, na linha do horizonte aí, né? E esse movimento aqui dele é para direita, então ele está indo para lá, certo? Ok. Ao soltar, ele está fazendo esse movimento, ao soltar naturalmente, o que vai acontecer? Bom, vamos entender, né? O movimento do... Aí ele saltou, ele está aqui em cima,
né, nesse movimento aqui, vamos colocar, ele saltou, certo? O movimento do paraquedista, né, por inércia, ele vai acompanhar a aeronave, né? Portanto, ele vai, por exemplo, ele saltou aqui, ele vai continuar caindo aqui para a direita, né? A queda do paraquedista é composta por duas velocidades, né? Aqui a gente vai ter a velocidade na horizontal e a velocidade na vertical após o salto do paraquedista aqui, né? É composta na vertical e para baixo, porque ele vai estar caindo. Então, o movimento resultante vai ser uma curva, né? Vai ser uma curva para a direita, tá? Então, a trajetória do paraquedista é uma trajetória curva, né? Com um movimento para a direita. Essa aqui seria a decomposição das velocidades aí que vai estar sobre a ação aí no paraquedista. Então, a trajetória dele seria curva para baixo, porque ele está caindo, e para a direita, porque ele está no mesmo movimento do que a aeronave. Então, a resposta dentre as que você tiver aqui, ó, é retilínea, vertical e para baixo, não é vertical, é horizontal. A trajetória do paraquedista é reta, na diagonal, para baixo, para a esquerda, não seria isso, ele vai para a direita e e para baixo, né? A trajetória do paraquedista está em linha reta, diagonal, para baixo, para a direita também não. A trajetória do paraquedista está em uma curva para baixo e para a esquerda, não é para a esquerda, é para a direita. Então a resposta seria que letra E, ó. A trajetória do paraquedista é uma curva para baixo e para a direita, certo? Então, vamos lá ver a próxima questão, né? Que seria o seguinte: a respeito da ideia de referencial, marque a alternativa certa. O que a gente tem que lembrar de referencial, né? O que é um referencial? Referencial é aquele que mostra como o corpo, né? A partir daquele corpo, você pode analisar a posição, né? Se eu determinei meu referencial, eu posso dizer se um determinado corpo está parado ou não. Por exemplo, eu estou caminhando em uma trajetória aqui na horizontal, né? Eu estou caminhando aqui, né? Aí eu tenho uma arvorezinha aqui, ó. Se eu tomo aqui essa arvorezinha como o meu referencial, se eu começar a me deslocar aqui para a direita, eu vou mudar minha posição. Então, eu estou em deslocamento com relação a essa árvore. Mas suponha que eu faça esse deslocamento, por exemplo, de skate mesmo. Com relação ao skate, eu não estou mudando o meu referencial, certo? Então, vamos ver aqui a alternativa que diz com relação ao que pretendo analisar. O Sol, por ter uma massa correspondente a 98% de toda a massa do sistema solar, deve ser sempre considerado um referencial para qualquer fenômeno. Não necessariamente, né? Eu não preciso ter apenas referencial Sol. Então, se a gente tivesse apenas referencial Sol, nós estaríamos em movimento em relação a ele, né? Se a gente pegar. E o que não acontece, tá? Os fenômenos devem sempre ser analisados a partir de um referencial parado. Não também necessariamente. Pode acontecer uma relação a um referencial em movimento. Por exemplo, o skate aqui está em movimento com relação ao chão, mas com relação à pessoa, ele está parado. Então, não necessariamente. Referencial é um corpo em movimento retilíneo uniforme, a partir do qual se analisa os movimentos. Não precisa estar em um movimento retilíneo uniforme para ser um referencial. Ele pode estar parado, né? Ou pode estar em movimento. Não necessariamente tem que ser um movimento retilíneo uniforme. O referencial é um corpo a partir do qual os fenômenos são analisados.
Bom, aqui eu tenho a árvore e, por exemplo, se eu tomar ela como referencial, eu vou analisar os meus parâmetros aí a partir dela. Então, a árvore seria um corpo, ok. Se eu pego ali o skate ele vai estar em movimento ou parado, dependendo do meu referencial, também é um corpo. Então, o referencial é o corpo a partir do qual os fenômenos são analisados. Eu vou pegar a árvore ali ou o skate e vou falar se existe um movimento ou se não existe um movimento. O movimento e o repouso são absolutos e não dependem de um referencial. Depende sim. Então, a gente já explicou isso. Então, aqui a resposta correta seria a letra D. Vamos para a próxima. Um professor de física, durante uma aula, perguntou aos alunos: por que podemos dizer que estamos todos em movimento, mesmo sentados em nossas carteiras? Ao dar a resposta correta, um dos alunos disse: qual seria, por que a gente está em movimento mesmo sentados, né? Aí a resposta da letra A, vamos ver se seria correta. Porque o Sol sempre é um referencial adotado, uma vez que o corpo mais massivo do sistema solar. Então, estamos executando um movimento de translação com relação a ele. Não, não, não. O Sol não precisa ser sempre. Ele não precisa ser sempre o referencial. Ele pode ser um referencial. Porque se adotarmos um referencial no espaço, como a Lua, a Terra, estará em movimento e nós nos movimentaremos com o planeta. Ou seja, a gente tem um movimento lá do planeta, né, que a Terra faz em torno de si mesma, e a gente está em movimento mesmo estando parado, corretíssimo, né? A resposta então seria aqui a letra B. Vamos ver o que tem de errado nas outras opções. Porque a Terra executa um movimento de translação ao redor do seu próprio eixo. Não, não, não. Não é movimento de translação, né? Não está relacionado a esse movimento, não. Está relacionado ao observador que está fora do sistema, fora da Terra, tá? Porque nada podemos porque nada pode permanecer totalmente parado. Não, não. Não tem esse conceito, pode ficar parado, mas não tem não seria mais apropriado para essas condições nessa questão aqui não, tá? Vamos para a próxima questão, seria o seguinte, ó, a respeito dos conceitos de movimento, repouso e referencial, marque a alternativa correta. Vamos ver aqui quais seriam as opções. A trajetória é o caminho feito por um corpo independente do referencial adotado. Bom, trajetória, eu posso fazer uma trajetória, a gente viu lá, né, que a trajetória ela pode ser retilínea, ela pode ser em linha reta, ela pode ser curva, ela pode ser em zigue-zague, em sobe, desce e tal. E, bom, se eu tenho aqui um referencial, ele, com relação a esse referencial, a esse ponto, eu vou em linha reta, eu vou em curva, então ela depende sim do referencial adotado. Se eu estou com um referencial, por exemplo, se eu tenho aqui uma trajetória em linha reta, a partir daqui eu subo o morro. Se eu pego um referencial aqui, ó, uma árvorezinha que tem aqui, a partir dela eu vou ter uma trajetória curva, né? Então, eu tenho sim, depende do movimento. O movimento e o repouso são conceitos relativos, pois depende da trajetória adotada pelo móvel. Não depende da trajetória, e sim da mudança de espaço ou não do móvel adotado, né? O referencial é o corpo a partir do qual as observações dos fenômenos são feitas. O Sol é considerado um referencial privilegiado porque é o corpo mais maciço do sistema solar. O referencial é um corpo a partir do qual observamos como ocorrem os fenômenos, né? Mas o Sol não é um referencial privilegiado por causa da sua massa. Ele pode ser um referencial, mas ele não é privilegiado por causa disso, não.
A trajetória é o caminho executado por um móvel em relação ao referencial adotado. Certíssimo. Foi o que a gente discutiu aqui. Por exemplo, se eu tenho uma árvorezinha, ela é meu referencial. Se eu, a partir dela, observo uma trajetória curva, então essa é a minha trajetória. Se a árvorezinha está aqui no ponto de início, aqui, ó, e eu vou caminhando até aqui, ela vai ver uma trajetória retilínea, tá? Mesmo que a Terra seja tomada como referencial, nunca podemos dizer que os prédios e as demais construções estão em repouso. Depende do ponto da Terra, né? Se você pega um ponto da Terra fixo, né? Você vai ter ali um referencial parado, sim. Então, não seria a opção correta. Vamos para a próxima. Em um mesmo plano vertical perpendicular à rua, temos os seguintes segmentos de retas: A, B e PQ, paralelos entre si. Um ônibus se desloca com velocidade constante, V1, em relação à rua. Então, esse ônibus se desloca em relação à rua com velocidade V1. Ao longo de A, B, né? Ele vai de A para B. No sentido de A para B, enquanto um passageiro se desloca no interior do ônibus com uma velocidade V2, tá? Em relação ao veículo, de um ponto P para um ponto Q, ok? Sendo a velocidade do ônibus maior que a velocidade do cara, o módulo da velocidade do passageiro em relação ao ponto B, né? Módulo de velocidade com relação ao ponto B da rua qual vai ser essa velocidade? Bom, então, em relação ao ponto adotado, que é o ponto B aqui, existem duas velocidades. V1, que é a velocidade do ônibus, né? Para a direita, o ônibus está indo para cá, está se aproximando de B. E a velocidade do cara que está para a esquerda, né? Então, está para a esquerda. Como a velocidade do ônibus é maior, que é a velocidade da pessoa, né? A gente pode dizer que a velocidade resultante nesse caso vai ser a velocidade maior, que é a do ônibus, menos a velocidade menor. E aí a gente vai ter o deslocamento, a velocidade, né, desse cara com relação ao ponto B, tá? Então seria a resposta correta aqui, letra B. Então aqui a gente tem algumas bordagens, né, do que foi trabalhado, referencial, trajetória, né, os princípios da cinética, movimento, repouso, móvel, corpo extenso, ponto material, deslocamento e posição, né? São conceitos importantes ao longo dessa jornada na física que você vai encontrar, e às vezes é importante saber o que é aquele conceito para você poder aplicar.